Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre análise de riscos ocupacionais. O nosso assunto de hoje é evolução das técnicas de prevenção. Tópicos a serem abordados nessa aula: evolução das técnicas de prevenção. Bom, ao término dessa aula, você será capaz de entender a relação do homem com o risco, conhecer a evolução do prevencionismo, compreender a questão do erro humano no processo da tomada de decisão, aprender os termos e conceitos utilizados em gerência de risco. Bom, gente, a evolução do homem e o risco, né? Então, desde os primórdios até os dias atuais, as atividades humanas, ela envolvem um risco, ou seja, ela tem um potencial de risco. Claro que atividades de antigamente não são iguais ao trabalho de hoje em dia, né? Antigamente, o homem, até para sua própria sobrevivência, ele tinha que realizar atividades como caça, pesca, né? O que geraria aí um número muito grande de acidentes e acidentes incapacitantes. Com a sua evolução, a descoberta do fogo, né, também veio a transformação dos minérios em metais, ele passou a ter o seu trabalho um pouco mais facilitado. Por quê? Ele passou a construir a sua própria ferramenta de trabalho, porém também começaram a surgir aí as doenças relacionadas à fabricação dessas ferramentas. Bom, a evolução da prevenção. Aqui a gente já passa de uma era artesanal para uma era industrial, né? Veio a fabricação, a criação da máquina a vapor, logo após a Primeira Guerra Mundial, e começaram a surgir uma crescente absurda, gente, de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais. Porém, só na Segunda Guerra que teve um grande marco aí na história da prevenção. Somente na Segunda Guerra Mundial que começaram a realizar os estudos dos acidentes relacionados aos ambientes de trabalho e fabricação dessas máquinas. Bom, gente, se falando de estudo de prevenção, é sempre um desafio para nós prevencionistas. Essa é uma pirâmide muito conhecida, que é a pirâmide de Heinrich. Ele realizou um estudo não só nos acidentes, na causa do acidente, mas qual o fator que estava levando para que esses acidentes ocorressem. Então, ele realizou um estudo em 297 empresas diferentes, de 21 grupos industriais, de 1.750.000 trabalhadores. Qual foi a conclusão que ele chegou, gente? Que para cada uma lesão incapacitante gerariam 29 lesões leves para 300 acidentes sem lesões. Ou seja, de 329 acidentes, um seria incapacitante. Bom, aqui a gente já fala da pirâmide de Bird. Bird ele foi um pouquinho mais além aí nos seus estudos, né? Ele fez o gerenciamento de risco, gente, considerar não só a pessoa, mas também danos à propriedade, ok? E nesse estudo, ele chegou à seguinte conclusão, que para cada um acidente grave incapacitante gerariam 10 lesões leves, 30 danos à propriedade e 600 incidentes, tá? Então, tanto na pirâmide de Heinrich quanto Bird, se vocês observarem, a gente tem que atuar onde? Na base da pirâmide, para que eles não evoluam para um acidente grave. Aqui, gente, já é um estudo realizado em 2003, tá? Então, aqui o que a gente pode observar nos tópicos dessa pirâmide? Eu posso incluir também características da minha empresa dentro desses tópicos, desde que eu tenha seus indicadores, um acompanhamento disso, tá? Mas tanto na primeira, na segunda e nessa pirâmide, o que a gente tem que observar, gente? Incluir, por exemplo, aqui, o comportamento de risco. Hoje, a maioria dos nossos acidentes, 95%, eles são ocasionados por comportamentos de risco, tá? Então, eu posso adaptar essa pirâmide de acordo com as características da minha empresa, não tem problema, ok? Bom, gente, entre esses fatores que a gente viu, existem outros que contribuem aí para que o acidente ocorra, né, na ocorrência de acidente. E entre eles o fator humano. O fator humano, ele é o mais difícil da gente se trabalhar. Por quê? São inúmeros fatores que contribuem para que ocorra aquele acidente. Não é apenas um fator, né? Como, por exemplo, aqui. A gente tem a falta de aptidão, mas, por exemplo, a pessoa pode estar passando por um momento difícil, né? Tanto profissional como de doença. Então, existem vários fatores que vão agregar ali e contribuir para a ocorrência daquele acidente. Isso vai fazer com que ela gere o quê? Falta de atenção, olhos distantes da tarefa, falta de aptidão no trabalho. Então, o fator humano, ele é considerado um dos mais difíceis da gente se chegar na causa raiz aí do acidente, mas a gente precisa levar em consideração, ok?
Bom, gente, aqui algumas dicas de estudos para vocês agregarem conhecimento. Então, aqui no Saiba Mais, vocês podem consultar a estatística de acidentes da Fundacentro e dica de leitura, um artigo sobre história e saúde do trabalho aqui no Brasil e no mundo, tá? Bom, chegamos ao final, gente, de mais uma videoaula sobre a evolução das técnicas de prevenção. Espero que vocês tenham gostado e visitem as nossas redes sociais e até a próxima!